Boa noite, chamando o povo para começar. Te chamo já. Olá, Rebeca. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo fluindo. Deixa eu chamar Vou o botar povo. meus óculos aqui. Vamos chamar o Eu tô aqui chamando o povo também. E eu não tenho a turma da escola, rapaz, nesse Insta, só tá no outro aí. Eu sempre toco no aviãozinho aqui no cantinho da tela e mando pro pessoal. Tô mandando aqui também. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Muito trabalho. Assim, no meio remoto a gente parece que trabalha mais, né? Mais, porque exigem mais da gente, né? Eles acham que É, tá em casa a gente não tá trabalhando. a gente fica disponível 24 horas para eles. É, exatamente. Eu não sabia que você tinha saído do estado. Faz tempo que você saiu do estado? Eu saí em 2016. Vixe, faz tempo. Sabia não. E ainda tô lá. Olha aí, Like. meus amigos Aelson, Marcelo. Oi, meu povo, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. E você, Rebeca, como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou muito bem. Estou gostando de trabalhar em casa, do excesso, né, de burocracia. Não é nem de trabalho, porque o trabalho é o mesmo, a quantidade de turma é a mesma, a quantidade de aluno é o mesmo. A questão é a burocracia, né, que fica em cima da gente. Boa noite, boa noite. Então, O Aelson Júnior amanhã vai ser o meu entrevistado lá no Instagram da Uninter. Ele vai falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. que top, muito bom, Ele é muito assistente social. massa. Bom, então vamos começar e o povo vai chegando, né? Com certeza. O povo vai chegando. Vou começar fazendo uma abertura e eu sou péssima para seguir roteiro, viu, querido? Somos Eu vou dois. conversando, vou me
empolgando, enfim. Mas eu vou, Eu, a sua última live eu assisti, eu percebi. eu vou tentar seguir assim o que a gente combinou para a gente poder seguir uma linha de raciocínio, tá certo? Beleza. Bom, então, para quem não me conhece, né, meu nome é Rebeca de Oliveira, sou educadora, tenho 16 anos de profissão enquanto educadora e tenho especialização em coach de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E, né, agora, durante a quarentena, eu comecei a colocar em prática um projeto que eu tinha, que é o projeto Conversando com Você. Foi um projeto criado pensando nos meus alunos, na realidade que eu encontrava em sala de aula, né? E esse projeto, ele tem o objetivo de contribuir e abrir espaços de fala para as pessoas, né? Contribuir com o desenvolvimento pessoal das pessoas e abrir espaço para que elas possam falar e colocar para fora dificuldades, inquietações que por muitas vezes não tem um espaço dentro de casa para poder falar. Então, às vezes, tem um incômodo, tem algo incompreendido, querem conversar, mas não vem a abertura em casa ou até mesmo com os próprios amigos. Eles não se identificam e não conseguem conversar. Deixa eu só tentar colocar aqui o tema, que eu esqueci. Então, o projeto ele surgiu com essa intenção de abrir esse espaço de fala para todas as pessoas. A princípio, era pensando nos meus alunos, mas aí, durante a quarentena, acabou tomando uma proporção, né, um pouco maior e muitas pessoas começaram a contribuir e a participar do projeto. Né? E aí eu fiquei assim com a impressão de que a conclusão que eu cheguei é que aqueles incômodos da adolescência, quando não são bem trabalhados, quando não são bem resolvidos, com certeza chegam e influenciam e continuam incomodando, né, na fase adulta. Verdade. E aí, dentro do projeto, a gente está trabalhando diversos temas. A gente falou um pouco sobre a importância da fala, né? A importância de desabafar. E depois passamos dentro, ainda na mesma linha de raciocínio, a conversar sobre identidade. E é por isso que eu lhe convidei aqui. Dentro do tema de identidade, a gente já falou sobre crise de identidade, a gente já falou sobre identidade feminina, sobre o homem moderno e a sua identidade. E agora eu lhe convidei para a gente falar sobre essa questão de se reconhecer enquanto pessoa, né? A importância de se reconhecer e de saber quem é. E eu quero agora que você se apresente. Eu falo demais. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Sivaldo Castro. Eu sou, há 22 anos, professor de rede pública. Fiz opção pela rede pública porque eu sou fruto da escola pública. Então, para mim, é importantíssimo que eu voltasse para a escola pública para contribuir. Sou solteiro, graças a Deus. E sou formado em educação física e estou me especializando em algumas áreas. E sou orientador educacional da Uninter Internacional, né? A Uninter, eu fiz uma seleção lá e agora eu estou trabalhando com o pessoal das licenciaturas e dando as aulas práticas para a galera da educação física. Então, foi assim, um novo campo para mim que se abriu e que eu estou amando. Com relação à identidade de gênero, eu me enxergo como gay, desde que eu sou gente.
né? Desde que eu me entendo por gente, aconteceram uns atropelos no caminho, mas durante a conversa a gente vai colocando isso. Não tem um problema nenhum com essa questão, né? Já tive em algum momento, mas a partir do momento que eu me reconheci como pessoa, como ser humano completo, fantástico, muita coisa. Hoje eu não compreendo mais por causa da maturidade, né? Mas eu compreendo que naquele momento era falta de conhecimento mesmo, de se conhecer a si próprio. Que ótimo você falar isso. Pessoal, vamos chamar o povo também, ajuda a gente a chamar a galera. Bom, então, eu já me apresentei, né? Também sou educadora e estou agora trabalhando além da educação com esse projeto. E aí, como eu vinha falando, a gente, o projeto ele funciona da seguinte forma: a gente vai abordando alguns temas que eu identifico, inclusive eu gravei até um vídeo especial para os meus alunos falando sobre valores, porque foi um tema que surgiu dentro de sala de aula. Então, normalmente, são temas que surgem em sala de aula, que surgem na realidade dos meus alunos. E é importante salientar que esses alunos eles são de todas as idades. Então, eu dou aula desde a educação do ensino fundamental até o EJA, né? Então, não é uma coisa restrita a crianças ou adolescentes. Eles surgem em todas as turmas, né? Sempre surge alguma coisa. E aí a identidade, a questão de se identificar enquanto pessoa, era algo que sempre surgia, né? Ou quando a gente tratava de assuntos relacionados à raça, ou quando a gente tratava de valores, como eu falei, a pessoa não reconhecer os seus valores, não reconhecer as suas crenças, ou quando a gente tratava de assuntos relacionados à sexualidade. Então, eram temas que sempre surgiam. Dentro dos temas que eu trabalhava, sempre surgiam algumas questões relacionadas à identidade. E aí a gente veio abordar esse tema no projeto, além da importância da fala, né? Para começar, eu vou dar algumas definições, né, que a gente tem relacionadas à identidade, para que a gente possa orientar. Mas eu quero dizer que eu quero mais lhe ouvir do que falar. Eu vou tentar falar menos. Tá certo. Eu quero mais ouvir você, conhecer a sua história, o que você tem para contar para a gente, que com certeza vai agregar valor a todo mundo, do que falar, conceituar as coisas, né? O conceito agora vai ser só para a gente dar uma norteada, né? No Beleza. caso, a identidade ela é definida, né, com 3 pilares, né? A identidade é tudo aquilo que nos caracteriza enquanto pessoa, baseado nas nossas crenças, no nosso conhecimento global, ou seja, todo o conhecimento que a gente adquiriu durante a vida, e a forma como agimos de acordo com isso. Então, de acordo com nossas crenças e valores, de acordo com o conhecimento que a gente adquiriu, a forma como a gente age, como a gente toma atitudes, como a gente emite opiniões, elas nos identificam. A questão e o problema é quando a gente não conhece qual é a nossa identidade. Quando a gente não se reconhece enquanto pessoa, a gente não sabe exatamente no que eu acredito. A minha crença veio da minha família. Eu não sei bem se eu acredito nisso aí, não. Eu frequento determinada igreja ou determinada religião porque eu sempre fui, minha família sempre foi. E você não se identifica. Verdade. Eu acredito
ou eu ajo dessa forma porque eu fui ensinada assim, mas eu nunca parei para pensar nessa atitude, se eu concordo ou discordo com ela. Então, essas questões, quando a gente não se reconhece, quando a gente não sabe bem onde a gente está, onde a gente se encaixa, que começa a gerar a famosa crise de identidade, que não é uma coisa específica da adolescência, que não é uma coisa específica de pessoas que, por exemplo, tiveram traumas grandes, por exemplo, tinha um emprego definido e de repente foi demitido do nada e aí entrou em crise de identidade, não sabia mais o que fazer da vida. Não. E também não é específico de pessoas que estão num relacionamento duradouro de muitos anos e de repente, não. A crise de identidade, ela acontece com todo mundo, está sempre acontecendo e ela é uma oportunidade para a gente poder olhar para dentro de nós e repensar nossos valores, nossas crenças, o que a gente acredita, como a gente age. Então, tudo isso contribui para a nossa identificação. E aí, eu queria perguntar a você se você se considera que você já encontrou a sua identidade, né? Você considera que você hoje já tem a sua identidade bem definida, pelo menos alguns dos pilares, ou, enfim, o que é que você tem a dizer a respeito disso? Porque identidade é uma construção, né, Rebeca? Como você mesmo falou aí no conceito, é uma construção. Assim, durante a minha vida eu passei por vários processos dolorosos que construir uma identidade não é um processo tranquilo, ele é um processo doloroso, porque você tem que quebrar alguns paradigmas e construir novos paradigmas para a sua vida. Então, para mim, eu considero que a minha identidade ela está bem estruturada, mas ela ainda está em construção. Exatamente. Até porque, no mundo que vive em constante transformação, é importante, inclusive, que a gente esteja sempre se transformando. E de todos os seres vivos que tem no planeta, nós somos os únicos que conseguimos fazer essa mudança, né? Eu tenho um padre que eu conheço há muitos anos que ele diz que muitos cristãos têm uma doença chamada Síndrome de Gabriela. Para quem já assistiu a novela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. E ela disse, não, o cristão ele não pode ter síndrome de Gabriela. O ser humano ele é um ser mutável. Nós somos os únicos que temos a sementinha do livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que nós quisermos. Diferente de um coelho, diferente de uma zebra, diferente de um leão, que sempre fazem a mesma coisa, só muda de lugar, mas um leão é sempre um leão, um coelho é sempre um coelho, mas o ser humano não é assim. O ser humano ele é um ser mutável. Ele é um dia hoje, amanhã já é outro ser. Sim. Já foi transformado. E quando você se identificou enquanto gay, como foi assim quando você se descobriu, assim, como foi para você? Em que momento da vida aconteceu? E foi traumático, dramático, etc. Essas coisas assim. Eu sempre morei no interior de Alagoas, né? Em Messias. Aqui no interior, pelo menos para os homens da minha geração, se falar que é gay é algo muito difícil no interior, porque as pessoas ainda têm aquela ideia do homem, do machismo tóxico, que eu tenho um filho do sexo masculino em casa, ele tem que ser homem, ele tem que ser o pegador, ele tem que casar, ele tem que ter as namoradinhas. E quando o menino, aqui no interior, ele tem uns trejeitos, ou quando ele é muito educado, ou quando ele é muito delicado, quando ele não anda se pegando na rua com as meninas, aí já começam as pressões dentro de casa, principalmente os pais, né?
As mães, porque muitas vezes são submissas a esses pais machistas, tóxicos, e não querem enfrentá-los. Então acaba também, de certa forma, reprimindo. Mas, assim, eu só consegui tomar uma posição firme com relação à minha identidade de gênero a partir do momento que eu era uma pessoa que eu tinha liberdade, que eu tinha o meu emprego, que eu tinha o meu dinheiro, que eu podia sair a hora que eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse. Enquanto isso, eu tinha que viver de subterfúgios, né? Tinha que namorar as menininhas, porque eu tinha que agradar o meu pai, tinha que agradar a minha mãe, tinha que agradar a sociedade. Aqui no interior existe muito isso, de agradar a sociedade, para as pessoas não falarem. Uhum. Aí, a partir do momento, 18 anos, eu comecei a trabalhar, que se dane tudo isso, eu vou viver a minha vida. Assim, eu tenho um jeito mais masculinizado, aí tem muita gente que olha para mim e diz, eita, tu nem parece que é gay. Porque as pessoas, porque as pessoas têm Estereótipo. aquela ideia, o estereótipo, né? Da mão quebrada, que anda se rebolando, que se veste de mulher, enfim, esse tipo de estereótipo que já está muito na cabeça das pessoas. Mas, assim, desde sempre eu me vi como um menino que não gostava de meninas, mas um menino que gostava de menino. Tive alguns namoros, mas por pressão mesmo. Mas eu me considero, hoje, tá tranquilo. Eu não tenho mais crise não com isso. Já estou de boa. Eu estava assistindo alguns depoimentos, né, me preparando, né, para a nossa live. E alguns deles falavam a respeito da questão da rebeldia. Você passou por essa fase de rebeldia? Você teve esse momento onde você, além do que seria natural para a fase da adolescência, onde a gente já tem essa característica, né, de Uhum. um pouco de rebeldia? A minha infância, eu sempre fui uma criança muito doce, muito educada, muito de boa, né? Minha mãe disse que eu não era um menino chato, mas na adolescência a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai descobrindo possibilidades e a pressão era muito grande em cima de mim dentro de casa, porque eu era o único homem de 3 filhos, né? Eu tenho uma irmã mais velha que eu, que na verdade é minha prima, tenho uma irmã mais nova do que eu, que também é minha prima, nós convivemos juntos um tempo todo e eu era o único menino da casa, né? Então, para eles era assim, o fim do mundo. Então, na adolescência, até mais ou menos meus 20 anos, eu era como chama aqui, uma pulga de cós. Eu abusava, tudo eu queria ganhar no grito, mas era uma forma, assim, de pedir socorro, Justamente. né? Nessa época da adolescência, muitas vezes vinha aquela ideia na cabeça, da pressão da religião. Não, que isso é pecado, que isso não é de Deus, que não sei o quê, que isso e aquilo. E eu pensava, já pensei algumas vezes em me matar. Até uns 20 anos eu pensava, não, se eu sou errado, se Deus não me ama, se Deus não me quer, se Ele não gosta de mim, então o que é que eu estou fazendo aqui? Mas nunca tive coragem. Era só uma ideia recorrente na minha cabeça. Mas eu Você, passei por uma fase bem difícil. você tinha alguém com quem você conversava ou desabafava? Existia algum porto seguro para você nesse momento, nessa época? Sempre a minha mãe. A minha mãe, ela era assim, uma pessoa que, mesmo com todas as pressões externas, ela era uma pessoa que me acolhia bastante. Então a gente tinha longas conversas, eu e ela. Eu nunca cheguei para ela e disse assim, mãe, eu sou gay. Nunca. Mas assim, ela me entendia. Ela sentava comigo, ela conversava, ela dava conselhos, olha, cuidado, tem muita gente ruim no mundo, cuidado com quem você se junta. É, esse tipo de conversa. Mas ela me apoiava muito. Às vezes meu pai chegava nervoso em casa, porque às vezes escutava um comentáriozinho mais,
maldoso na rua, chegava em casa gritando, dizendo alguma coisa, a minha mãe já botava panos quentes, já apaziguava. Hoje em dia, minha relação com meu pai é maravilhosa, mas naquela época ele também não entendia essas coisas, né? É verdade. Ele foi criado de outra maneira e eu super entendo ele, não guardo mágoa nenhuma. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma parceira, assim, de ajudar e de me acolher, de me abraçar naqueles momentos que eu sentia mais pressionado. E os meus amigos também, né? Porque É, quando eu estava entre os meus amigos, eu tinha liberdade de falar o que eu quisesse, eu era eu mesmo, eu falava minhas resenhas, meus palavrões, porque eu estava entre eles, era maravilhoso. você tinha outros amigos também que eram homoafetivos? Sim, inclusive passando pelos mesmos problemas que eu. Então a gente, de certa forma, a gente se refugiava um com o outro. A gente conseguia conversar bastante, trocar ideia. E nós somos amigos até hoje, viu? Faz tempo. E nós somos amigos até hoje. É importante, né? A importância da fala, né? Quando a gente tem com quem conversar, quando a gente tem com quem falar, a gente, além de fazer laços mais concretos, né? A gente coloca para fora toda a nossa agressividade, assim, diminui, né? Traz uma sensação, quando a gente desabafa, né? Traz aquela sensação de Hum, alívio, tudo de isso alívio. ameniza a situação dentro de nós, né? E aí é Uhum. extremamente importante a questão da fala, de você ter com quem conversar, né? E ainda bem que você tinha a sua mãe, né? E alguns amigos. Eu achei interessante, num dos depoimentos que eu assisti, que o rapaz, ele falou assim, a solidão que ele sentia era tão grande que ele achava que só existia ele gay no mundo. Ele não conseguia enxergar outras pessoas gay em volta dele. Não Uhum. conseguia enxergar outras pessoas com quem ele pudesse vir a ter a possibilidade de conversar, de trocar uma ideia, de se orientar. Então, ele não enxergava isso, porque ele não... Ele passava por uma solidão muito profunda, né? O que complicava a situação no caso dele. Uhum. Diante de tudo que você falou aí, o que é que você considera como sendo as maiores dificuldades que você enfrentou, assim? Olha, a princípio, a, existiam algumas dificuldades. Primeiro é a questão da sociedade. A gente vive numa sociedade que ela é muito tem falas, muito do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje em dia eu já entendo isso. Eu olho para algumas falas de pessoas da sociedade onde eu convivo que apontam, que denigrem, que machucam, que maltratam, mas muitas vezes eu vejo esses próprios que apontam fazendo a mesma coisa, né? Homens casados, homens noivos, namorados, que têm relações homoafetivas, mas como estão naquele status com a namorada, com a noiva, com a esposa, se acham no direito de descer a lenha naquele que é solteiro, que não tem ninguém, que não vive essa vida dupla. O segundo problema que eu tive nessas questões é a questão da religião. A religião, ela hoje as falas do Papa Francisco hoje são maravilhosas, né? Ele ele tem uma fala de acolhida, de respeito, né? Não é mais aquela fala de apontar que está errado, que isso, que aquilo. Não. Mas eu já tive muito problema. Por exemplo, tinha freiras que chegavam para mim e dizia: diga para mim, você é gay? Eita. E dentro de mim eu dizia, dentro de mim eu pensava, isso não é problema seu, isso não é da sua conta, né? Mas ficava tentando puxar alguma coisa para poder tirar você de certo trabalho da igreja, separar você, né? Mostrar como se isso fosse a coisa mais errada do mundo. E outra questão era
com relação à família. Na minha casa, a gente tinha as nossas brigas, nossos arranca-rabo, mas todo mundo se amava. Mesmo que o meu pai tendo umas falas bem machistas, bem tóxicas, mas eu via que certas falas dele era para o meu bem, que ele não queria que eu me machucasse, porque, de certa forma, ele já conhecia a sociedade onde ele vive. Então, era para me proteger, mas ele não sabia fazer, ele não sabia falar, ele não sabia se expressar. Então, de certa forma, parecia grosseiro. Então, as minhas maiores dificuldades foi justamente a questão religiosa, a sociedade hipócrita, onde eu ainda vivo, e que eu vejo, e que eu escuto, e agora com o WhatsApp é que a gente sabe de coisa mesmo. Fotos e vídeos babados, que a gente fica, menino passado, fulano tá, mas abafa o caso. E a família. Mas fora isso, e tudo isso influencia para que a gente se sinta muito angustiado e sufocado. Mas essas angústias eu nem sinto mais. Eu abstraio. Hoje em dia eu abstraio. Eu acho até graça. Tem um recadinho para você. Marcelo Sivaldo é, além de um ícone, uma inspiração para qualquer homossexual. Muito bem, parabéns. Marcelo é maravilhoso, viu? Marcelo é um menino assim. Ele gosta de cabelo alisado, ele gosta de unha pintada. Sensacional. Ele é gari aqui na cidade, mas assim, ele tem um empoderamento que eu fico passado. Ele tem um empoderamento, quando algo incomoda ele fala mesmo, ele desce o cacete, ele usa as redes sociais dele para defender a fala dele. É um menino maravilhoso. Marcelo, você tem os meus parabéns. Boa noite, Helena. Carmelita Gama tá dando boa noite para gente. A Helena, tão fofinha, a Helena, amo de coração. Uma fofa. Enfim, é a questão do... Você estava falando do Marcelo, né? É a questão de você saber quem você é, né? Quando você sabe quem você é, quando você se reconhece enquanto pessoa, você consegue emitir opiniões, você consegue tomar posicionamentos que são de acordo com o que você pensa, com o que você acredita. A questão e o problema é quando a gente não se reconhece enquanto pessoa. E aí, quando a gente é confrontado, a gente fica sem saber como agir. Ou então a gente cede à pressão, porque a gente não consegue se posicionar. E não é por falta de conhecimento teórico, é por falta de autoconhecimento, de não saber realmente em que acredita, realmente como se reconhece. Então, essa falta de autoconhecimento acaba fragilizando as pessoas, deixando elas mais vulneráveis. E muitas vezes, Rebeca, isso não tem nada a ver com maturidade. Porque eu conheço alunos meus de 10, 11, 12 anos que são donos de si. Exatamente. Já sabem o que querem da vida. E conheço pessoas que são bem mais velhas do que eu, que ainda nem se encontraram. Justamente, exatamente. Vivem batendo cabeça nos cantos. Porque existem pessoas que elas aceitam o que determinam para elas. Um exemplo aleatório. Por exemplo, a pessoa diz para você, você não gosta disso. E você aceita aquilo como sendo real para sua vida. Não, você vai por aqui porque do jeito que eu conheço você, você vai gostar mais de ir por aqui do que de ir por ali. E você vai na onda. E assim por outras coisas mais profundas. Não, você acredita nisso. É isso aqui que é certo. Você sabe que é isso aqui que é certo. E se você não para e não busca o seu autoconhecimento, você não consegue fugir dessas determinações. E você acaba aceitando determinações para a sua vida, que interferem nas suas atitudes, que interferem no seu modo de viver e nas suas ações. Nas suas determinações opiniões. Que você não escolheu, né? Que você não Quando você deixa que os outros escolham por você. Que foram isso impostas. E isso interfere na sua vida como um todo. Até a vida profissional que foram impostas para você. Por que você fez esse curso?
Ah, porque na época meu pai disse que eu devia fazer isso e pronto, eu fiz. E vai na onda, você não para refletir, para pensar, não E faz viram mal pessoas para nada frustradas, né? e se tornam pessoas frustradas, infelizes, que não conseguem bons resultados na vida porque não se conhecem, não sabe qual o seu potencial. Muitas vezes a pessoa tem potenciais enormes que estão escondidos, que ela fica ali só dentro de casa praticando e não joga para o mundo, não trabalha aquilo ali, não cresce, porque não se conhece, né? E quando a gente se conhece, a gente consegue descobrir o que a gente tem de bom, de potencial, como também a gente descobre o que a gente tem que não é tão bom. Porque eu me Verdade. conheço, eu sei que eu não tenho essa habilidade tão bem desenvolvida. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar se eu quero atingir um objetivo que precisa de uma habilidade que eu não tenho bem desenvolvida, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar essa habilidade. Porque eu me conheço, eu sei que para chegar lá eu preciso disso e eu sei que eu não desenvolvi isso muito bem. Então, isso faz uma transformação na vida da gente enorme, porque a gente começa a ver resultados, a ver as coisas acontecendo, pelo simples fato de buscar o autoconhecimento. Simples fato não, porque não é tão simples assim. Não, não, é um processo grande demais. É um processo longo, doloroso, trabalhoso, mas Contínuo. contínuo, que nunca acaba, mas que vale muito a pena. Que vale Verdade. muito a pena. Você falou de religião, você já falou um pouco sobre a sua experiência com a freira, com o padre, mas saindo um pouco da religião, falando da espiritualidade, né? Você é uma pessoa religiosa, né? Pelo que eu sei. Sim. Não sei a partir de quando, desde quando você trabalha a sua espiritualidade, mas no seu processo de autoconhecimento, você, como a espiritualidade, tirando a parte da religiosidade, que é um pouco mais complexa, mas o seu relacionamento com Deus, como que contribuiu ou interferiu nesse momento, assim? Eu passei por uns momentos assim bem diversos com relação o meu contato com Deus. Quando eu entrei na igreja, eu entrei na igreja muito jovem, eu tinha 7 anos de idade, fui batizado, recebi primeira comunhão. Mas na minha adolescência eu tive contato com uma pastoral de juventude diferente de tudo que você imaginar. É a PJMP, Pastoral da Juventude do Meio Popular. Lá eu tive uma visão de Deus totalmente diferente, porque Deus para mim era um cara mau, que massacrava você, que você tem que fazer tudo o que ele quisesse, porque se você não fizesse o que ele mandar. E eu acabei descobrindo um Deus assim, um Deus perto, um Deus que eu posso sentar na minha cama e conversar com ele, um Deus que eu não preciso me ajoelhar, um Deus amigo, como os meus outros amigos, mas com uma importância diferenciada. Um Deus perto, que me entende, que já viveu as dores de ser humano. Um Deus totalmente diferente do bicho de 7 cabeças que tinha me apresentado até aquele momento. Depois, por uma crise da religião, eu fui ser evangélico. Eu fui para a Assembleia de Deus, passei 5 anos na Assembleia de Deus. Lá dentro da Assembleia de Deus, eu percebi que o Deus que eu tinha conhecido na Igreja Católica, através da Pastoral de Juventude Meio Popular, era o mesmo Deus lá da Assembleia de Deus. Aí eu voltei. E voltei justamente na época de transição entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. E me encantei com as falas do Papa Francisco, porque até aquele momento, fora o João Paulo II, eu não tinha escutado palavras tão profundas que tocassem no meu coração e que me apresentassem um Deus que é parceiro,
Hoje em dia eu vejo Deus como parceiro, né? Todo dia eu abro o olho, eu agradeço, eita Deus, muito obrigado, mais um dia, que massa. Eu sento na cama e eu converso com ele. Às vezes eu estou deitado quando eu estou muito cansado e ele está ali me escutando. Quando eu saio para algum lugar, bora comigo, Deus. Vai me acompanhando, vai me guiando. Eu tenho um contato com Deus hoje que independe da religião. A minha relação com Deus hoje independe da religião. Eu vou à missa, eu sou catequista, eu canto na missa, eu faço tudo isso, eu gosto, é uma coisa que me preenche, que me. Eu aqui em Alagoas, eu sou assessor regional para os jovens da PJMP, do Nordeste 2. Eu gosto de tudo isso. Mas a minha relação com Deus hoje não tem nada a ver com a religião. E quando eu chego na igreja, eu vou lá no sacrário conversar com ele, mas assim, numa relação de parceria. E eu vejo um Deus que não aponta o dedão para mim, um Deus que me entende, que me acolhe, que me ama, que quando eu caio, que me levanta. A minha relação com Deus hoje é assim. Perfeito. Eu perguntei sobre a religião porque eu sabia que você era uma pessoa bem religiosa, né? E quando a gente está trabalhando a questão do desenvolvimento pessoal, do crescimento pessoal, a gente trabalha com uma ferramenta chamada Roda da Vida. E essa ferramenta, ela faz uma alusão à nossa vida. É como se fosse assim, eu já até gravei um videozinho sobre isso, quem quiser assistir. É como se, bem rapidamente, como se a gente fosse um carro, o carro mais potente aí que vocês imaginarem. Uma Ferrari. Uma Ferrari potente. Então, toda a potencialidade que a gente tem é toda a potencialidade da Ferrari. Só que, quando a gente não trabalha e não busca o desenvolvimento e crescimento pessoal, é como se a nossa Ferrari tivesse com os 4 pneus furados. Ou como se a nossa Ferrari fosse um Fusca. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. E aí, como é que a gente faz para desenvolver todo o nosso potencial e tudo? A gente precisa trabalhar toda a nossa vida por completo. E dentro das áreas, tem a questão da espiritualidade, emocional, saúde, vida conjugal, relação com os pais, relação com os filhos, a questão da doação, da contribuição com a sociedade, parte financeira, parte lazer. Então, tudo isso tem que estar funcionando harmonicamente, tem que estar... quando você vai dar as notas para cada área da sua vida pessoal, depois você vai ligar os pontos. E aquilo ali tem que estar harmônico a ponto de se transformar em uma roda. Senão vai ficar uma estrela, e aí você vai olhar aquilo ali e vai dizer, e aí, a sua roda está rodando? Eu participei de um grupo de emagrecimento da minha nutricionista, Renata Medeiros, e numa dessas reuniões, que são reuniões de certa forma de autoajuda, ela trabalhou essa atividade da roda da vida e foi muito interessante. Essa ferramenta foi muito interessante. Porque é muito importante que a gente esteja com a vida em harmonia, com todos os aspectos, todos os pontos em harmonia. E a espiritualidade é um dos pontos que muitas vezes a gente não trabalha, ou ela influencia a religiosidade, não a espiritualidade. A religiosidade acaba interferindo de forma a desarmonizar os outros aspectos da nossa vida, né? Na sua busca, assim, pelo autoconhecimento, assim, o que mais que você acha que hoje, já, no nível que você está hoje, compartilha com a gente o que é que você acha que ainda precisa, assim, ser melhor trabalhado, assim? Antes de falar sobre isso, Rebeca, eu só queria, assim, colocar
uma questão com relação à religiosidade. Eu tenho encontrado pessoas que, mesmo, mesmo indo contra a religião, elas têm praticado o amor ao invés da religiosidade. Eu tenho relatos de muitas mães evangélicas, terrivelmente evangélicas, que têm filhos gays dentro de casa e elas optaram por amar os seus filhos ao invés de jogá-los fora. Então, assim, me emociona muito alguns alunos meus dizendo: eu cheguei para minha mãe e falei que eu era gay e a minha mãe é crente de tal igreja e ela me abraçou, ela chorou e ela disse: meu filho, não importa. O que importa para mim é você. O que importa é o meu amor por você. As suas escolhas, elas vão influenciar na sua vida e você precisa viver as suas escolhas. Eu vivi as minhas escolhas. Em algumas delas eu fui muito assertiva, em outras delas eu errei e pago um preço alto por causa disso. Mas a minha escolha hoje é amar você. E também escuto relatos de outros alunos que dizem: olha, a minha mãe, falei para minha mãe que eu era gay e hoje em dia eu vivo massacrado dentro de casa. É meu irmão que fica me maltratando, minha mãe, meu pai. Quando vai falar sobre mim na rua, fala de uma forma negativa. E a gente tem acolhido esses adolescentes, a gente tem conversado, a gente tem mostrado os caminhos. Eu creio que uma das minhas missões também na escola é acolher esses adolescentes, essas crianças que precisam de mais atenção, porque muitas vezes em casa elas não recebem a atenção que merecem. São meninos frágeis, a gente já teve casos de mutilação por questão de sexualidade também. E apoiar, abraçar, dar um olhar diferenciado para esses adolescentes, para essas crianças é importante. Se a família não dá, a escola, de certa forma, precisa fazer o papel dela de complementar aquilo que a família não está ofertando como afeto. E a gente que é da área da educação física, a gente acaba tendo um pouco mais de acesso, né, aos alunos. Então, eles acabam depositando por algum motivo, por ter um contato mais descontraído, eles acabam depositando uma confiança maior na gente enquanto profissional e acabam compartilhando com a gente questões íntimas, né? Questões que eles enfrentam, que foi de onde surgiu a ideia do projeto. Porque é aquela história, eu passava no corredor e os alunos me chamavam: professora, vem cá, e começava a compartilhar momentos deles. Professora, aquele assunto que a senhora falou na sala, olha, vem cá, vamos conversar. E botava para fora, expunha, se abria, né, para a gente, no caso, para mim, né? E por isso que eu acredito no projeto, né? No espaço para ofertar, para que eles possam compartilhar. Lógico que não é a mesma coisa, porque é um projeto que foi colocado em prática durante a quarentena, então, por isso, de modo virtual. Então, não é a mesma coisa, você não tem o mesmo contato. Mas... Sim, aí respondendo a sua pergunta, quais a área que precisa ser trabalhada para contribuir com o meu autoconhecimento? Assim, muitas áreas eu já tenho, assim, muito bem trabalhadas, mas tem uma área que eu preciso trabalhar muito, que é a questão da relação afetiva, de namoro, de casamento, de noivado, que isso ainda não está muito bem trabalhado, né? Os meus pais, eu acho que tem alguma coisa que dentro disso aí, né? Os meus pais não tiveram assim um casamento perfeito, casamento dos sonhos, porque nenhum casamento é, né? Às vezes a gente acha que existe uma perfeição, mas não é. Então, eu via que a relação deles não era uma relação dialética, eles não conversavam muito, eles brigavam bastante. Quando eu tinha 26 anos, eles se separaram definitivamente. Aconteceram algumas pequenas separações durante o processo.
Então eu via mais eles brigando do que eles de boa. Então, de certa forma, eu acho que isso travou a minha mente com relação a relacionamentos. Eu me relaciono bem com meus alunos, eu me relaciono bem com meus amigos, mas assim, eu não consegui até hoje ter uma relação afetiva de namoro muito duradoura. Eu acho que o máximo que eu consegui namorar com uma pessoa foram 2 anos, mas as outras relações eram 5 meses, 8 meses, um ano. Então, eu acho que para mim, eu acho não, eu acredito que para mim isso seja um ponto que eu preciso trabalhar bastante. Às vezes eu chego naquela paixão louca, aí de repente aquilo apaga, é como se fosse um fogo de palha. Sim. Mas já tive assim algumas relações na adolescência e no início da juventude que foram relações assim bem avassaladoras, bem boas mesmo, que me trazem boas lembranças. Mas depois da vida adulta eu sou muito contido. Quando eu vejo que a coisa está pegando fogo, parece que eu corro para longe. E eu preciso trabalhar isso, com certeza. Porque às vezes a gente carrega aquelas crenças limitantes, né? Que a gente acredita que não vai dar certo. Que nesses dias eu estava conversando com a minha filha, ela falou uma coisa sobre relacionamento que eu fiquei, que é isso? Tão nova para ter um pensamento desse, né? E ela disse, segundo ela quer ser mãe, mas ela não quer casar. Aí eu, meu pai, vamos trabalhar isso aí. É, Vamos trabalhar isso aí. E aí, aos poucos, a gente tem que tentar compreender de onde vem aquele pensamento, baseado em quê, por que que a pessoa chegou. Então, como a gente trabalha no processo de desenvolvimento. No processo de desenvolvimento, a gente trabalha assim. Primeiro, a gente busca lá atrás a raiz, né? o que nos trouxe até hoje. Então, a gente tem algumas ferramentas que vai levantando as nossas crenças, as nossas afirmações, os nossos valores, né? Aquilo que é importantíssimo para a gente. E aí, depois a gente trabalha a nossa motivação. O que é que nos motiva a agir hoje? A Por minha exemplo, colega a minha colega de trabalho lá da Uninter, a autoorientadora, a Milane, está dizendo assim: relacionamentos duradouros estarem para todo mundo. é verdade, não é uma coisa, não é uma especialidade sua. Sim, aí depois a gente levanta os nossos motivadores. Por exemplo, só para a gente entender, eu posso ser arrogante com você, porque o que me motiva é o gosto pelo poder. Ou eu posso ser arrogante com você, porque o que me motiva é me proteger. Então, percebam, a gente pode ter a mesma atitude com motivações diferentes. Então, a gente Uhum. tem que levantar também quais são as nossas motivações para as nossas ações e, a partir daí, criar novas crenças, desenvolver novas atitudes, né? Conhecer os nossos perfis para trabalhar em cima deles. E aí, falando disso, eu quero aproveitar, né, para falar para vocês, quem tiver interesse, que o projeto vai ter o primeiro encontro de crescimento e desenvolvimento pessoal, chamado Potencialize-se, onde a gente vai trabalhar justamente a respeito do autoconhecimento. A gente vai usar uma ferramenta que é utilizada no processo de desenvolvimento para descobrir as nossas competências e habilidades, né? Quais são os nossos perfis primário e secundário. Conhecer algumas das nossas características limitantes, aquelas características que travam a gente, que não deixam a gente agir. E levantar ações, né? Determinar ações de mudança, né? Não, então, já que eu sei que eu sou assim, que eu tenho essa característica, então o que é que eu vou fazer para mudar? Bora lá, começar a agir agora. Tudo Então, quem bem. estiver interessado na bio do projeto Conversando Ponto com Você, que é esse que está acontecendo a live, clica lá, tem o link de inscrição, é gratuito, é uma palestra, mais ou menos 1h30, 2 horas, onde a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento. O primeiro passo, né? Porque
É. O processo é longo, duradouro e não é fácil, mas basta, se a gente quiser, a gente consegue. O meu barbeiro, o Rodrigo Soares, está dizendo que quer um relacionamento duradouro. Hum. Você que lute, Rodrigo, você que lute. Quem não quer, Oh, meu não Deus. quer. A gente vive bem sozinho até certo ponto. Depois a gente acaba querendo um chameguinho, né? Oh, com certeza. E nesse frio que tá fazendo ultimamente, Bom, então, conclusão, você tem alguma coisa para que você queira falar mais, alguma mensagem a mais que você queira passar? só uma mensagem para os pais, principalmente, que ter um filho gay em casa não é um problema, é uma solução, né? São pessoas com potenciais maravilhosos, são pessoas inteligentes, são pessoas lutadoras, são pessoas que têm uma criatividade maravilhosa. Na verdade, você está ganhando. Quando você tem um filho gay em casa, você está ganhando. Você está ganhando uma pessoa alegre. E, além de tudo isso, trabalhe mais o amor. Trabalhe mais o amor e a empatia. Abrace, proteja, converse. Tudo isso são ferramentas que os pais podem usar para estar construindo um cidadão de bem, um cidadão maravilhoso, uma pessoa que no futuro vai brilhar. Então, não tem nada de errado nisso. Exercitem o amor, porque exercitando o amor você vai ter seu filho para sempre. A gente falou sobre a masculinidade positiva aqui no projeto, né? A importância de se promover uma masculinidade positiva, aquela masculinidade onde você pode falar dos seus sentimentos, você pode transmitir carinho, você pode se emocionar, você pode ser um líder sem precisar humilhar ninguém. E isso não vai interferir na sua masculinidade. Não vai deixar de ser homem por causa disso. Você não vai deixar de ser homem se você desabafar. Você não vai deixar de ser homem se você conseguir liderar sem precisar humilhar. Você não vai deixar de ser homem se você conseguir demonstrar força sem precisar passar por cima do outro, sem precisar agredir, né? Então, é a questão da masculinidade positiva. E quando você não começa querendo mudar o mundo. Não precisa, porque você não consegue mudar o mundo. Se a gente for pensar em mudar o mundo, a gente não vai conseguir. Você começa pensando primeiro na transformação interna e depois mudar o seu pequeno mundo, o seu micromundo, o seu filho, a forma como ele raciocina, a forma como ele pensa, a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele age. E aos poucos você vai transmitindo essa masculinidade positiva e ela vai se alastrando e a gente vai transformando o mundo e buscando sempre nos tornarmos pessoas melhores. Com Muito certeza. obrigada, Valdo. Já está contando aqui a nossa contagem regressiva. Eu que agradeço. Quero Para mim foi maravilhoso. Estou muito feliz em ter você aqui, assim, e você ter aceitado o meu convite. Pensei em vários nomes, em várias pessoas, mas terão outras oportunidades e todo mundo vai poder Com certeza. comparecer. E é um prazer revê-lo. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Vi uma galera aqui do Carmelita, minha Do gente, Carmelita. saudade de vocês. Vamos aguardar esse tempo passar e nos abraçar, poder nos abraçar, nos rever. Muito obrigada à presença de todos que estiveram aqui. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído, que tenha gerado valor, né? Que fala. É importante gerar valor. E é isso. Muito obrigada. Quer falar mais alguma Obrigado para coisa? você. Não, uma boa noite para você, um bom feriado, né? Aí na sua cidade é feriado amanhã, dia de Verdade. Nossa Senhora dos Prazeres. Aproveite o feriado com as suas crianças. E obrigado pelo convite. Valeu. Beijo a todos. Estou muito feliz. Tchau. Tchau, tchau.